Olá, a paz, queridos, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês aqui é o Anderson. Queridos, desde já, primeiramente, agradecendo a presença de cada um de vocês aqui no canal. Que Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Também peço carinhosamente, desde já, se inscreva no canal, deixe seu like e também ative os sininhos para que você possa receber notificações quando sair vídeos novos aqui no canal. Amém? Então, desde já, se inscreva, compartilhe, deixa seu like. E vamos nessa, que hoje o assunto está muito bom. Amém? E também, se quiser deixar os comentários, desde que seja respeitoso, amém? Deixa aí seus comentários, o que você tem achado dos vídeos, se tem edificado você, se tem trazido clareza a você, amém? Que Deus abençoe. E vamos nessa, então, naquilo que interessa. Queridos, hoje eu quero falar sobre a criação do homem. Por muito tempo, algumas perguntas, elas sondam nossas mentes. Por que Deus criou o homem? E para que Deus criou o homem? São duas perguntas diferentes. O porquê e o para quê. Quando a gente olha, analisando toda a escritura, alguns tiram conclusões um pouco precipitadas sobre por que Deus criou o homem e para que Deus criou o homem. Alguns tiram algumas decisões estranhas. Mas para que a gente possa tirar uma conclusão plausível, uma conclusão realmente verdadeira, a gente precisa voltar lá em Gênesis, onde tudo aconteceu, na criação do homem. Para que a gente possa entender o porquê e o para que Deus criou o homem, é necessário a gente entender a criação. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou no seu nariz o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aqui está falando sobre a criação do homem, a formação do homem. Amém? Quando Deus arquitetou, ele planejou o homem, ele planejou com uma ideia, com um propósito, porque Deus não é um Deus que faz tudo que dá na teia. Ah, surgiu um pensamento aqui, vou fazer agora o homem aqui porque eu não tenho o que fazer. Não. Quando Deus fez o homem, ele fez com um propósito, com um plano, um objetivo, porque Deus é um Deus extremamente organizado, é um Deus de propósito, é um Deus que tem uma missão, é um Deus que tem um objetivo. Nada que Deus faz é sem propósito, nada que Deus faz não tem uma missão, nada que Deus faz não tem uma visão. Amém? Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor a criação do homem, vamos voltar mais um pouco no capítulo 1 de Gênesis. No capítulo 1 diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas da face. E aí, então Deus começa a falar que haja luz. E houve luz. Deus começa, daquele momento ali, Deus começa a criar todas as coisas pela sua palavra. Deus, ele criou os animais, ele criou a lua e o sol, as estrelas, a atmosfera, os mares, a terra. Ele criou todas as plantas, todas as árvores, todo tipo de réptil, todo tipo de animais aquáticos, terrestres, aves. Ele criou tudo pela sua palavra. Deus criou tudo através da sua palavra. Amém? Então, Deus ele não tocou nessas criações, ele criou pela sua palavra. Ele falou, haja e ouve. Quando Deus ele falava que haja, naquele momento que ele falava haja, começou a existir aquilo que não existia. Então, Deus ele tinha um plano. Ele tinha um projeto, e esse projeto ele começou a executar exatamente nessa hora. Quando ele falou, haja dois grandes luminares, um para governar o dia, outro para governar a noite, né? Haja as estrelas, haja a expansão dos mares, a expansão da terra. Então começou a criar tudo através da sua palavra. Mas quando Deus chegou no homem, foi totalmente diferente. Quando Deus chegou no homem, ele falou, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então a Bíblia diz no capítulo 2, de versículo 7, que Deus formou o homem do pó da terra. Deus ele usou o pó da terra a esculpir o homem, a fazer o homem, a dar vida ao homem. Deus pegou a matéria mais simples, terra, para fazer o homem. E aí, naquele exato momento, a gente vê que Deus ele toca para fazer o homem. Deus ele pegou com suas mãos e começou a formar o homem, formou aquele boneco, esculpiu aquele boneco e ele soprou sobre o nariz daquele homem. E aquele homem passou a ser uma alma vivente. Então,
Tudo que foi criado, céu, terra, mares, rios, grandes árvores, natureza, animais, aquáticos, terrestres, pássaros, todo tipo de pássaro, tudo, a chuva, o sol, as estrelas, tudo foi criado pela palavra de Deus. Mas quando Deus chegou no homem, ele não falou, ele tocou no homem. Então Deus ali faz a sua perfeita criação. A criação mais ousada que Deus fez foi o homem. Porque o homem, ele não falou assim, haja o homem, não, ele tocou no homem. Ele formou o homem com as suas próprias mãos. Porque Deus, ele criou, ele fez a humanidade, ele criou o homem para que o homem pudesse ter contato com ele. Para que o homem pudesse se relacionar com ele. Um relacionamento de pai para filho, de filho para pai. Bom, existem algumas passagens na Bíblia, em Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conhecemos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecemos e prosseguimos conhecer a Deus. Conhecemos e prosseguimos conhecer a Deus em outras traduções. Amém? Eu falei de 3 traduções aqui. Uma é bem difícil de falar. Se a gente olhar, Oséias, ele traz uma revelação que o conhecer a Deus. A Bíblia diz que Deus, ele descia na viração dos dias para falar com Adão. O primeiro homem criado na Bíblia foi Adão. Então Deus colocou ele nesse jardim, no jardim do Éden, e Deus, ele descia na viração dos dias para falar com Adão. Deus não criou Adão para adorá-lo. Deus não criou Adão para trabalhar para ele. Deus não criou Adão para servi-lo. Deus criou Adão para se relacionar com Adão, para ter uma amizade com Adão, para ter um relacionamento de pai para filho com Adão. Deus, ele descia na viração do dia para se revelar a Adão, para que Adão pudesse o conhecer cada vez mais, conhecer seus mistérios, o seu segredo, o seu coração, a forma que ele pensava, a sua missão, a sua visão. Então, toda vez que Deus descia no Éden para falar com Adão, ele revelava um pouquinho de quem ele era para Adão. Ele revelava um pouquinho de quem ele era, o seu ser, a sua natureza divina. Então, Adão foi o primeiro ser humano a começar a conhecer a Deus. Por isso que Oséias fala, conhecemos e prosseguimos em conhecer a Deus. Oséias faz esse apelo porque ele entendia a profundidade disso, ele entendia que existia um objetivo do ser humano ser criado. Nós não fomos criados para trabalhar para Deus, nós não fomos criados para adorar a Deus, nós fomos criados para conhecer a Deus. Olha só o que diz João capítulo 17, na oração de Jesus, uma das orações mais tremendas e extraordinária, ali no seu momento final, Jesus, ele faz uma oração magnífica e ele começa a interceder pelos seus discípulos. E olha só o que ele diz em João capítulo 17, versículo 3: a vida eterna é esta, que conheço a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, que conheço a ti como um único Deus e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus, ele revela o que é a vida eterna. Jesus, ele revela o objetivo de Deus, o que Deus começou em Gênesis. Ele vai dar continuidade, e se você entender o livro de Apocalipse, você vai entender que Deus sempre quis do homem, de Gênesis a Apocalipse, foi um relacionamento, um contato, uma amizade. Então, quando Deus criou o homem, ele criou o homem com as suas próprias mãos, tocando no homem porque ele queria um contato com o homem. Ele queria que o homem pudesse o conhecer, que o homem pudesse ver a sua face, ver a sua glória. Assim como Moisés ansiou tanto por isso, que ele não conseguiu ver a face de Deus, mas que ele viu coisas tremendas e extraordinárias. Toda vez que Moisés subia no monte para orar, Deus se revelava a Moisés. Todo homem que busca Deus tem a revelação de Deus. Porque foi para isso que Deus criou o homem. Quando você busca Deus, Deus se revela a você. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Queridos, se você procurar Deus, se você buscar Deus, Ele vai se revelar a você. Ele vai revelar a sua existência para você. Porque você é a maior criação de Deus. Não foi o pássaro, não foi os mares, por mais que isso não foram os grandes montes, como o monte do Everest, que a gente tanto fala e vê, uau, deve ser legal ver o Monte Everest de perto, cobrido de neve, aquela coisa linda. Não é os mares, não é aquelas águas cristalinas que você vê até os peixes nas águas, aquela água tão cristalina e limpa. Não é aquelas dunas de areias, não são os desertos, não é o sol. E quando a gente vê um eclipse, mesmo a gente fica encantado, maravilhado. Quando a gente vê os grandes luminares da Terra, a gente fica maravilhado.
Quando a gente vê a natureza, as cavernas que Deus criou, com piscina dentro delas, gente, a gente fica maravilhado. Mas isso não foi a maior criação de Deus. A maior criação de Deus não foi o céu, não foi a terra, não foi as estrelas, não foi a lua, não foi o sol, não foi os animais terrestres, aquáticos, as aves do céu. Não foi. Não foi. A maior criação de Deus foi o homem, a humanidade. A humanidade foi a maior criação de Deus. Por quê? Porque a única criação que Deus se revela e tocou foi o homem. O homem é a única criação de Deus que ele se revela e toca. Ele tocou para fazer o homem. E o que me chama mais atenção, é que quando Deus formou o homem, ele formou o homem do pó da terra. E ele soprou no seu nariz o fôlego de vida. O sopro de Deus veio de dentro dele. Você parou para notar nisso? Você parou para pensar nisso? Quando Deus soprou, ele soprou algo que veio de dentro dele. E olha que interessante, Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós somos gerados em Deus antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, nós já estávamos com Deus. Porque quando ele assoprou em Adão, ele deu vida a Adão, ele tirou algo de dentro dele e colocou dentro de Adão. Isso que é a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus não tem a ver com o seu rosto aqui, essa carne, não. A imagem e semelhança de Deus, por exemplo, você sente tristeza? Deus também. Você sente ira? Deus também. Você sente alegria? Deus também. Você sente arrependimento? Deus também. Então, essa imagem e semelhança que a Bíblia está falando não é o seu físico, está falando de algo interno dentro de você. Deus colocou algo interno dentro do seu ser, dentro do teu espírito. Amém? Então Deus colocou algo aqui dentro de mim, a sua identidade dentro de mim. Deus ele colocou algo dentro de mim, o seu DNA, todos nós temos um pouco do DNA de Deus. Porque hoje você pode sentir a Deus, você pode sentir as emoções que também Deus sente. Se você olhar na Escritura, Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se ira. Né? Então, você vê na Bíblia várias pessoas que buscaram a Deus, várias pessoas que procuraram contato com Deus. Deus se revelou a eles de uma forma tremenda. Abraão, Moisés, todos os homens, profetas. Eu posso falar de todos aqui, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Elias, Eliseu, todos eles. Josué, todos, Samuel, Davi, até o próprio Davi também, Deus se revelava a Davi. Então, ainda por mais que Davi não era profeta, não era um sacerdote, mas era um homem segundo o seu coração. Amém? Então, Deus, ele não se revela só para autoridades espirituais. Deus se revela também para pessoas. Às vezes você acha que Deus só se revela para um pastor, para um presbítero, para um apóstolo. Não. Deus se revela a todos aqueles que o procuram. O procuram. Aqueles que buscam, acharão. Aqueles que buscam, o acharão. Amém? Buscar em Senhor enquanto ainda está perto. Invocar seu santo nome. Invoca o santo nome do Senhor. Busca o Senhor. Porque foi para isso que ele criou a humanidade. Para o buscar. Não foi para adorá-lo. Não foi para louvá-lo. Não foi para trabalhar para ele. Não foi para servi-lo. O primeiro objetivo de Deus, de criar o homem, foi para o conhecer. Para que o homem pudesse o conhecer. Porque, vamos pensar um pouquinho. Tem como eu adorar alguém que eu não conheço? Não faz muito sentido, né? Tem como eu servir um Deus que eu não sei quem é? Também não faz sentido. Tem como eu louvar a um Deus que eu nunca ouvi falar? Ou que eu nunca me interessei em conhecê-lo? Não sei dos seus feitos, não sei das suas obras, como eu vou louvar ele? Então, aí essas perguntas também já são as próprias respostas. Por quê? Porque a intenção de Deus de fazer o homem o conhecê-lo é exatamente isso. Se você conhece a Deus, você vai adorar. Se você conhece a Deus, você vai servi-lo. Se você conhece a Deus, você vai obedecer. Se você conhece a Deus, você vai louvá-lo. Então, é isso. Esse é o segredo. Conhecer a Deus. Hoje a gente tem o costume de entrar dentro da igreja, adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, mas talvez a gente está tão distante disso. A gente não tem aquela adoração verdadeira. Passa a ser uma adoração artificial. Por quê? Porque a gente finge que está adorando, mas na verdade a gente não entende o que estamos fazendo. Porque você só pode adorar alguém que você o conhece. Você só pode adorar a Deus a partir do momento que você busca o conhecer. Quando você começa a entender e a compreender quem Deus é. E você adora a Deus na sua essência.
Você adora a Deus com entendimento. A maioria das pessoas hoje falham por adorar a Deus sem entendimento. Porque quando você adora a Deus sem entendimento, você não transmite uma adoração profunda. Você não transmite um louvor profundo. Você transmite algo muito raso. Então nós precisamos conhecer quem a gente está adorando. Saber realmente quem a gente está adorando. Então, o objetivo de Deus criar o homem foi para ter um relacionamento. Por isso que Jesus chegou nos seus discípulos, um dos seus discursos, ele falou: eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu vos chamo de amigo, porque tudo que eu recebi do meu Pai, eu vos fiz saber. Então, Jesus não está atrás de servos, Jesus está atrás de amigos, porque foi para isso que Deus enviou seu Filho, para que nós pudéssemos, mais uma vez, nos aproximar de Deus. O pecado afastou a humanidade de Deus, o pecado tirou a amizade que o homem tinha com Deus. Tinha uma barreira chamada pecado, um muro, que não tinha como a gente chegar a Deus por causa do pecado. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado, esse muro caiu abaixo, e hoje a gente pode entrar no trono da graça a fim de receber misericórdia. Então, hoje, tudo aquilo que nos impedia de a gente chegar a Deus já não existe mais. Então, hoje eu posso voltar a ter aquele contato, sabe aquele contato que a gente falou no começo que Adão tinha lá no Jardim do Éden? Aquele contato que Deus descia na viração dos dias para falar com Adão, para se revelar para Adão. Deus ele vai se revelando ao pouco, um pouco, ele vai se revelando. Então, hoje, Deus pode mais uma vez chegar perto de nós por causa do seu Filho. Jesus, ele é a ponte que liga os homens com Deus e Deus com os homens. Jesus, ele fez uma nova aliança. Jesus pagou o preço para que a gente pudesse chegar a Deus e o conhecer. Então, se você está na sua casa, você pode fechar a porta do teu quarto. Quando você orar, você vai entender que Deus vai se revelar a você. Todo dia Deus tem uma revelação nova para você. O que ele te revelou ontem é para ontem, mas hoje ele tem uma nova revelação. Hoje Deus quer revelar algo a mais a você. E quanto mais você o busca, mais revelações maiores ele vai trazendo ao seu coração. Ele vai se revelando. Porque quando você entende quem Deus é, você entende quem você é e de onde você veio, a sua origem. Então você passa a ter uma identidade completa. Muitos, porém, têm identidade, mas poucos têm uma identidade completa. O que é uma identidade e uma identidade completa? Uma identidade, eu sei que eu sou filho de Deus. Legal. Identidade completa. Eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei porque meu pai me chamou, eu sei porque Deus me chamou e eu sei porque ele me quer. Então, a pessoa, ela é uma identidade completa, uma pessoa definida, como a gente fala. Uma pessoa que já tem uma fé definida. Ele sabe que Deus quer dele, ele sabe o que Deus espera dele, e por isso que a intenção dele é cada vez obedecer mais e mais e mais. Uma pessoa que tem uma identidade, ela não está com uma identidade completa, ela precisa se descobrir um pouco mais. E ela só vai se descobrir no momento que ela descobre quem Deus é também. Então, quanto mais eu descubro quem Deus é, mais eu me descubro. Porque só pode revelar a criação o Criador. Então, se você se conhece através de conhecer a Deus. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você passa a se conhecer. Olha só que interessante. Porque quem pode revelar a criação a não ser o Criador? Porque o Criador foi o arquiteto, aquele que fez o projeto, aquele que executou o projeto também. Deus ele foi tudo. Engenheiro, arquiteto e o executor do projeto. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Você é a maior criação de Deus. Então por isso que eu falo, quando o diabo vem na sua orelha, você não é nada, você é burro, você é insignificante, você é imprestável, você é um derrotado, você fala, não, eu sou a maior criação de Deus, eu não aceito isso na minha vida. Jesus ele não veio dar a vida dele pela lua. Jesus não morreu na cruz pelo sol, pelas estrelas, pelo mar, pela terra, pela natureza. Para quem ele veio morrer? Foi por nós. Por quê? Porque ele deu a vida para a maior criação de Deus, que é a humanidade, os seres humanos. Então reflita nisso. Quando você começar a murmurar, a dizer que não é nada, reflita. Opa, eu sou sim. Eu sou a imagem e semelhança do meu Pai. Talvez eu possa estar passando por dias difíceis, mas isso não significa que eu não sou amado pelo meu Deus. Deus ele se importa comigo, com você de uma tal forma que ele mais quer se revelar. O que ele mais quer é trazer a existência dele em nossos corações. Até mesmo aqueles que não creram. Então, o objetivo de Deus é se revelar à humanidade, é que a humanidade o conheça, para que a humanidade possa ver quem Deus é de verdade, na sua essência. Amém?